Revisão da vida toda. Direito adquirido será mantido. Os aposentados já conquistaram essa vitória. Vem entender comigo com argumentos jurídicos direto na tela. Então, pessoal, lembre-se, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, vem comigo. Um segundinho para acalmar o seu coração. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Seja forte e corajoso. Não foi ele que nos ordenou? Então, pessoal, vamos juntos! E, para não ter dúvida, vamos começar essa pesquisa junto comigo? Pessoal, quando a gente coloca aqui no Google, vem no Google, para não ter erro, estamos aqui ao vivo. Pesquisa. Direito adquirido. Só isso, direito adquirido. O quê? O primeiro link, meus amigos. O primeiro link mesmo, o primeiro resultado. Senado Federal, Reforma Previdenciária, Direito Adquirido. Depois vai aparecer outros portais aqui, portais do Migalha, Jus Brasil, uns estudos, novamente o Senado Federal e o STF, né? Inclusive outros também. Mas, pessoal, eu quero chamar a atenção. O primeiro resultado, quando a gente pesquisa direito adquirido, é do Senado Federal com a reforma da Previdência. Calma. Presta atenção. Quando a gente clica, aparece esse aqui, Notas sobre direito adquirido, expectativas de direito e regras de transição na reforma da Previdenciária. Já pescou, né? Já pescou. Regra de transição, regra definitiva. Você já está dando aula de revisão da vida toda. Então, presta atenção nisso aqui. O próprio Senado nos traz a resposta, pessoal. E acabei abrindo isso aqui é um resumo do nosso parecer jurídico. Olha aí, nós analisamos a revisão da vida toda, revisão de ação trabalhista, revisão do buraco negro, revisão do reajuste do salário mínimo, revisão do teto, revisão do tempo de contribuição para ex-servidores, atividade rural, revisão da regra favorável, recolhimento em atraso, aluno, aprendiz e militar, revisão do tempo especial, inclusão de auxílio acidente, revisão da pensão, revisão do artigo 29, revisão do 9% do auxílio doença, revisão do teto, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, primeiro reajuste, revisão do RTN, revisão de atividades concomitantes e revisão de fato. Essa revisão de fato é exclusiva, é personalizada. Então, pessoal, nossa análise completa contempla mais de 21 revisões, já incluídos os cálculos, pessoal. Então, WhatsApp no link do comentário fixado ou procura um advogado de sua confiança. Mas ele tem que fazer a análise completa, não é só revisão da vida toda, pessoal. Análise completa. Se você já entrou com revisão da vida toda, você é muito bem-vindo aqui no nosso escritório para verificar se você tem direito a outras revisões aplicáveis ao seu caso, tá? São mais de 21 revisões, inclusive algumas revisões, são mais do que isso. Só que algumas revisões não têm um nome próprio, tá? Então tem alguns direitos que não tem um nome comercial, assim, um nome bonitinho, mas tem direito também. Então, pessoal, é muita coisa para a gente trabalhar em cima. Beleza, estamos aqui. Nota sobre o direito adquirido. Com relação ao tema da vigência da reforma previdenciária no tempo, cremos que duas posições existentes devem ser evitadas. Isso aqui foi o próprio Fernando Trindade, no Senado Federal, que trouxe, tá bom, pessoal? A primeira delas diz respeito ao entendimento partilhado por ilustres juristas, no sentido de que qualquer alteração da aposentadoria que tornem essas regras mais rigorosas não poderá ser aplicada àqueles segurados que já estão no sistema, sob pena de inconstitucionalidade. Para mais detalhes dessa posição, tem um trabalho aqui da PUC, do José Tarcísio de Almeida. Aí você pensa, doutor, mas esse artigo é contra ou a favor? Pessoal, ele está dizendo, não é porque uma regra torna mais difícil se aposentar, por exemplo, que ela é automaticamente constitucional. Então, beleza, até aí
né, a reforma da Previdência tá vendo só piorou. E em 99 tivemos essa regra que mudou justamente o paradigma para quem ia se aposentar. Então, a revisão da vida toda, ela nasce não querendo aplicar uma regra para todo mundo. Veja bem, a revisão da vida toda nasce com o direito de opção. O STF já decidiu em 2013, direito ao melhor benefício, né? Você cumpriu mais de uma regra, você pode escolher a regra que melhor pagar para você. E também em 2019. Então, pessoal, eu estou querendo trazer isso aqui de forma imparcial. Eu estou falando, vão existir regras que vão piorar a vida do aposentado. Isso por si só não é automaticamente inconstitucional. Só que aí que está. Aí que está a briga da revisão da vida toda. A gente não quer aplicar uma regra para todo mundo. Inclusive, novas regras previdenciárias podem ser, em princípio, ter aplicação imediata, desde que para o futuro. Desde que para os próximos que estão vindo a se aposentar. Por isso que, por exemplo, a reforma da Previdência de 2019, muitas regras, todo mundo está preocupado, porque realmente piorou a vida, né? Só que muitas regras, elas vão se aplicar para quem ainda vai começar a trabalhar, como, por exemplo, nossos filhos e netos. Você está entendendo? Então, quem já está no sistema acabou entrando em regras de transição. Isso tem tudo a ver com a revisão da vida toda, pessoal. Porque pensa assim na regra definitiva e na regra de transição, né? Uma das regras fala só julho de 94 em diante, outra regra fala sobre todo o período contributivo. Essa regra que fala de julho de 94 em diante, ela veio para proteger o segurado. Então, isso aqui tem tudo a ver, porque sim, reformas da Previdência vão existir, vão continuar existindo. Ninguém está negando isso, pessoal. Agora, de forma muito bem fundamentada, nós temos que não se trata de a gente querer a inconstitucionalidade de uma regra ou falar que uma regra tem que aplicar para todo mundo. Não, não, não. Quem pensa isso não entendeu a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é o direito de opção. Então, o próprio Senado Federal ele trouxe isso aqui e se ficou alguma dúvida, você acha, nossa, mas esse artigo ele está a favor de quem? Pessoal, esse artigo está a favor do direito. Porque, olha só, ponto 4 aqui. Vejamos, pois, porque emenda à Constituição não pode retroagir para prejudicar direito adquirido ou desconsiderar os direitos em aquisição. Pessoal, está claro aqui. Nem uma emenda à Constituição pode retroagir para prejudicar direito adquirido. Imagine uma decisão do STF, que é o guardião da Constituição. Eu sei, é um pouco mais, uma aula, a gente está tendo uma aula um pouco mais profunda. Eu nem gosto muito de chamar aula, porque tem gente que fala, ixi, aula, eu tô até me coçando aqui, odeio aula, não sei o quê. Mas é por isso que a gente está onde está. Vamos aprender comigo. Eu estou tentando te ensinar sem juridiquês. Isso aqui é uma aula, pessoal. Só que se eu colocasse aula no título, talvez você nem quisesse saber. Mas quando você aprende sobre coisas que te afetam, aí o aprendizado fica muito mais interessante e muito mais fácil, né? Então, temos aqui, ó, próprio Senado Federal, senadores, né, nosso poder legislativo, dizendo: emenda à Constituição não pode retroagir para prejudicar direito adquirido ou desconsiderar os direitos em aquisição. Imagina, se nem a própria Constituição pode retroagir para prejudicar um direito adquirido, né? Então, a gente vai mudar uma Constituição. Não pode retroagir para prejudicar direito adquirido. Imagine uma lei. Porque, pessoal, não confundam. A revisão da vida toda veio, né, pela má aplicação de duas leis. Lei 8.213 e a Lei 9.876 de 99. Correto? Então, são duas leis que estão abaixo da Constituição. E se nem a Constituição pode retroagir para prejudicar um direito adquirido, imagina desconsiderar os direitos em aquisição. Imagine uma lei. Eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional. A gente aprende que a Constituição de 88, quando ela foi feita, o texto originário, o primeiro texto, né, lá em 88,
ela sim poderia desconsiderar alguns direitos adquiridos em certas hipóteses, mas não os nossos avanços sociais. Tá? Então, a gente tem que, é o poder ilimitado para criar a Constituição que quiser. É mais ou menos, mas não é 100% ilimitado. Agora, as mudanças depois da Constituição de 88, essas com certeza não podem retroagir. Então, inclusive, tem as limitações materiais ao poder de emendar. Então, tem algumas matérias que não podem ser tratadas dessa forma. E aí, temos aqui, entre os direitos e garantias individuais, o legislador constituinte arrolou em seu artigo 5º, inciso 36, o direito adquirido. Para você que não sabe, números romanos, né? Então, x, cada X é um 10, né? Quando eles aparecem juntos assim, eles são o 30, V e 36. Beleza. O direito adquirido está definido na lei brasileira como aquele que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a juízo de outrem. Ou seja, pessoal, você já tem uma pré-condição, você já tem um termo prefixo, né? A partir daqui, você já tem o direito adquirido. Ou seja, por exemplo, a revisão da vida toda. Se nós não tivéssemos, presta atenção, se nós não tivéssemos decisão de mérito em dezembro de 2022, aí seria diferente. Aí o STF estaria julgando, mas com uma posição anterior do STJ, né? Aí beleza. STJ julgou em 2019 e STF em 2022. Só que nós temos essa decisão do STF, garantindo a maioria de 6-5. E, né, inclusive, temos aqui mais posições, né, inclusive do constitucionalista Carlos Aires Brito. Eu trouxe uma petição que ele manifestou, muita gente não entendeu direito. Ele já foi ministro do STF, se manifestando a favor dos aposentados na revisão da vida toda e na correção do FGTS. É isso mesmo, porque depois de aposentado, ele retornou às atividades como advogado. E ele, né, um grande constitucionalista, também a favor. Então nós temos muitas pessoas a favor da revisão da vida toda, pessoal. Nunca se esqueçam disso. Inclusive, na última petição, José Eduardo Cardoso já foi advogado-geral da União, já foi ministro da Justiça por uns 5, 6 anos da presidente Dilma. Aí você pensa, poxa, mas se ele foi ministro da Justiça da Dilma, pois é. Mas quem aí lembra? Ele defendeu... Até defendeu ela ali, teve a questão do impeachment e tudo mais, mas teve atritos porque ele não fazia tudo que ela queria. Ele fazia o que ele entendia certo. Isso, tempos depois a gente consegue analisar de forma mais fria que realmente, agora, a favor da revisão da vida toda, ele não está olhando partido. Ele está olhando o direito que ele realmente acredita. Por isso que ele assinou a petição dos embargos de declaração do IEPREV. É mais um a favor dos aposentados, pessoal. E há direito adquirido, sim, contra emendas constitucionais. O que não há direito adquirido é contra a Constituição originariamente posta. É mais ou menos aquilo que eu falei. Constituição de 88, essa sim, ela pode reinventar tudo, exceto alguns avanços sociais. Isso aí é um tema um pouco mais avançado, mas beleza. Só que depois de 88, meus amigos, tem que seguir essas regras. E a Lei 8.213, ela é de 91 e a Lei 9.876 é de 99. Portanto, depois da Constituição Federal e a decisão do STF, eu nem preciso dizer, né, de 2022. Beleza. Eles continuam, né? E eu tô enfatizando porque isso aqui tá no próprio Senado Federal, pessoal. Então, assim, não é, eu escrevi um artigo dizendo o que eu penso. Tá bom, eu posso até escrever, show de bola. Mas aqui eu tô trazendo do próprio Senado Federal. Então, se nem a Constituição pode retroagir para prejudicar um direito adquirido, imagina uma decisão do STF. Então,
Em face do exposto até aqui, especialmente ante a decisão do Supremo Tribunal referida, parece-nos temerário desprezar a possibilidade que algum preceptivo de emenda à Constituição que reforme as bases da Previdência Social possa vir ser considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário se, por exemplo, vier a ferir direito adquirido de segurado. Então, ele está dizendo aqui, especificamente no que diz respeito a direito adquirido à aposentadoria, mesmo a doutrina e jurisprudência anteriores à Constituição de 88 já reconheciam esse direito. Inclusive, o eminente ministro do STF, Carlos Mário da Silva Veloso, já também lecionava as condições de aposentação. Então, assim, pessoal, o direito à aposentadoria ele não é de hoje, tá? E temos aqui também uma grande defesa desses direitos. É claro, é o que eu falei. Lembra, o artigo, ele não começou já falando, não é porque uma regra piorou que ela é automaticamente inconstitucional. Show! Mas na revisão da vida toda, ninguém está pedindo a inconstitucionalidade. Ninguém está pedindo uma regra para todo mundo. É só o direito de opção. E é isso que o INSS tentou emplacar. Vocês lembram? O INSS queria falar, o STJ declarou inconstitucionalidade, então tem que retornar o acórdão e não sei o quê. Mas isso aí caiu por terra, meus amigos. Vamos seguindo. Esse INSS não consegue emplacar uma. Não consegue emplacar uma. Muito bem. Aqui, ele inclusive, ele faz uma ponderação sobre os direitos econômicos, direitos políticos, direitos sociais. Só que a que ponto? Até que ponto? Então, pessoal, nós temos essa manifestação que nos parece, claro, que a revisão da vida toda ela deva seguir o direito adquirido. O Barroso no Roda Viva ele falou, não, se for mudar daqui para frente, para mim não é insegurança jurídica. Então, Então, no mínimo, até a publicação de acórdão definitiva das ADIs, então, no mínimo, todo mundo antes tem que ter esse direito. Eu acredito que deveria ser não só quem já entrou com a ação, ou quem está entrando agora antes da publicação do acórdão. Eu defendo a revisão da vida toda para todo mundo. Só que nós estamos vendo também o que está acontecendo, pessoal? E aqui, José Carlos da Silva. É uma vergonha ser contra a revisão da vida toda e do FGTS. É lamentável. Concordo, senhor José. Pedro Fanelli. Fizeram uma manobra para nos prejudicar, mas a justiça de Deus não falha. Vamos à luta, doutor. Vamos à luta, senhor Pedro. Dia 26 de junho, 16 horas, na Avenida Paulista, hein? Se você não puder comparecer, já vai compartilhando esses vídeos aqui. E a gente também vai fazer aí uma maneira que todo mundo possa comparecer, pelo menos virtualmente, nem que seja outro dia. Dalton Castro, bom dia, doutor Nakamura e a todos. Nós aposentados queremos a revisão da vida toda já. Robert, essa vitória é certa, Deus no comando. Reinaldo, de Praia Grande, São Paulo. É isso aí, senhor Reinaldo, vamos juntos. Djalma Lírio, a grande verdade é a falta de caráter dos ministros que mudaram o seu voto. Isso aqui ele trouxe um ponto importante. O Djalma Lírio está acompanhando as lives. Por quê? Na última semana de novembro, entre novembro e dezembro de 2023, os ministros formaram maioria para falar que a ADI não iria interferir na revisão da vida toda. E 4 meses depois, falaram que vai interferir. Então, que coisa, O que aconteceu nesses 4 meses? Do finalzinho de 2023 até março desse ano, pessoal? Comenta aqui, o que você acha que aconteceu? Essa mudança de votos. Mas calma. Ministro Alexandre de Moraes continua firme. Edson Fachin continua firme. Carmen Lúcia continua firme. O próprio ministro André Mendonça, que antes votou contra os aposentados, já mudou tudo, já está a favor dos aposentados. E aí você pensa, mas são só 4 ministros. Mas o quórum de uma modulação de efeitos para prejudicar o direito adquirido, para prejudicar o direito do aposentado, o quórum é de 2/3, ou seja, 8 ministros.
Então precisaria fazer um 8-3, mas está 7-4, ou seja, não atingiram esse quórum dessa modulação de efeitos para retroagir, para prejudicar o direito adquirido dos aposentados. Então, às vezes algum termo jurídico é difícil, eu tento não usar termo jurídico, mas alguns termos a gente tem que usar, pessoal. Então, essa modulação de efeitos, né, ela precisa de 8 ministros, mas por enquanto tem 7. O duro, por exemplo, é se o André Mendonça voltar a mudar de voto de novo, né? Fazer um 8-3. Aí vai dar uma complicada. Aí 8-3 vai dar uma complicada. Então por isso que precisamos manifestar o nosso apoio aos ministros. Sim, já não são mais maioria, né? Porque a turma lá, né, de você sabe quem, esperou o Marco Aurélio se aposentar, esperou o Lewandowski se aposentar, esperou a Rosa Weber se aposentar. Tudo bem, mas a revisão da vida toda já foi dado a vitória para os aposentados. Só falta esses embargos, só falta ajustar o pagamento. E aí, né, querem mudar daqui para frente, eu não concordo, mas pelo menos o direito adquirido de quem já tem o direito anterior a essas decisões, pessoal. Isso deve prevalecer. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal e até a próxima.